Nikola Tesla, um homem que vivia entre as estrelas. Ele não era apenas um inventor, mas um visionário que via o mundo de uma maneira que poucos podiam compreender. Desde jovem, Tesla demonstrou uma curiosidade insaciável e uma capacidade única de visualizar conceitos complexos em sua mente. Ele sonhava em circuitos e falava a língua da eletricidade. Para Tesla, a eletricidade não era apenas uma força invisível, mas uma entidade viva, com a qual ele podia se comunicar. Ele passava horas em seu laboratório, experimentando e explorando os mistérios da energia. Poucos indivíduos deixaram uma marca tão indelével na história do progresso humano. Tesla estava entre os gigantes da era industrial, ao lado de nomes como Edison e Marconi. No entanto, sua abordagem era única, muitas vezes desafiando as convenções estabelecidas e buscando soluções inovadoras para problemas antigos. A genialidade de Tesla, muitas vezes incompreendida em sua época, iluminou o caminho para gerações de cientistas, engenheiros e sonhadores. Ele era um homem à frente de seu tempo, cujas ideias frequentemente pareciam saídas de um romance de ficção científica. Ele ousou imaginar um futuro alimentado por forças invisíveis, um mundo banhado pelo brilho da energia sem fio. Tesla acreditava que a energia poderia ser transmitida sem a necessidade de fios, uma ideia que parecia impossível para muitos de seus contemporâneos. Esta é a história de Nikola Tesla, uma mente faiscante que iluminou o mundo. Suas invenções e descobertas não apenas mudaram a forma como vivemos, mas também inspiraram gerações de inventores a seguir seus passos. A vida de Tesla foi uma tapeçaria tecida com fios de brilho, obsessão e tragédia. Ele dedicou sua vida à ciência, muitas vezes à custa de sua própria saúde e bem-estar. Suas anotações e esboços revelam a profundidade de seu pensamento e a amplitude de sua visão. Ele foi um verdadeiro visionário, muitas vezes décadas à frente de seus contemporâneos em seu pensamento. Tesla não apenas previu a era da eletricidade, mas também antecipou muitas das tecnologias que hoje consideramos essenciais, como a comunicação sem fio e a robótica. Suas invenções e ideias lançaram as bases para as maravilhas tecnológicas que muitas vezes consideramos certas hoje. Sem Tesla, o mundo moderno seria um lugar muito diferente, talvez menos iluminado e certamente menos conectado. A corrente alternada, a tecnologia que alimenta nossas casas, foi sua criação. Este sistema revolucionário de transmissão de energia elétrica tornou possível a distribuição eficiente de eletricidade em grandes distâncias, transformando cidades e impulsionando o progresso industrial. A bobina de Tesla, um dispositivo que produz eletricidade de alta voltagem e alta frequência, ainda desperta a imaginação de entusiastas da ciência, jovens e idosos. Este dispositivo não apenas demonstrou os princípios da eletricidade, mas também abriu caminho para novas formas de tecnologia e entretenimento. A história de Tesla é um lembrete de que as ideias mais revolucionárias geralmente surgem das mentes daqueles que ousam sonhar o impossível. Ele nos mostra que, com visão e determinação, podemos transformar o mundo ao nosso redor e criar um futuro brilhante e inovador. Nikola Tesla nasceu em 1856 na vila de Smiljan, no que hoje é a Croácia. Esta pequena vila, cercada por montanhas e rios, era um lugar tranquilo e pitoresco, onde a vida seguia um ritmo lento e tradicional. Filho de um padre ortodoxo e de uma mãe inventiva, Tesla demonstrou desde cedo uma propensão para a aprendizagem e a resolução de problemas. Seu pai, Milutin Tesla, era um sacerdote respeitado, enquanto sua mãe, Georgina Juka Tesla, era conhecida por sua habilidade em criar dispositivos práticos para a casa. Sua infância foi marcada por crises de doenças e uma memória fotográfica que, às vezes, parecia uma bênção e uma maldição. Ele sofria de febres altas e doenças que o deixavam acamado por longos períodos, mas sua mente nunca parava de trabalhar.
Ele conseguia se lembrar de livros inteiros e imagens com detalhes vívidos. Essa habilidade permitia que ele absorvesse conhecimento de maneira extraordinária, lendo e memorizando livros inteiros em questão de dias. Essa habilidade notável, mais tarde, o ajudaria a visualizar suas invenções em 3 dimensões, muitas vezes sem a necessidade de desenhos detalhados. Tesla podia ver suas criações em sua mente com uma clareza impressionante, o que lhe permitia desenvolver ideias complexas sem precisar esboçá-las no papel. A família de Tesla mais tarde se mudou para a cidade vizinha de Gospit. Esta mudança foi significativa, pois Gospit oferecia mais oportunidades educacionais e culturais do que a pequena vila de Smiljan. Foi lá que Tesla frequentou o ginásio, destacando-se em seus estudos, principalmente em matemática e ciências. Ele era um aluno brilhante, sempre curioso e ansioso para aprender mais sobre o mundo ao seu redor. No entanto, seu caminho nem sempre foi tranquilo. Tesla enfrentou muitos desafios ao longo de sua vida acadêmica, incluindo a pressão de se destacar e as dificuldades de saúde que frequentemente o debilitavam. Um surto de cólera quase lhe tirou a vida, deixando-o acamado por meses. Durante esse tempo, ele refletiu profundamente sobre seu futuro e as possibilidades que a vida poderia lhe oferecer. Durante esse período de convalescença, Tesla fez uma barganha com seu pai. Se ele se recuperasse, poderia seguir sua paixão pela engenharia na renomada Escola Politécnica Austríaca em Graz. Seu pai, reconhecendo o talento e a determinação do filho, concordou com a promessa. O destino, ao que parecia, tinha outros planos para o jovem Tesla. Com uma nova determinação e um espírito renovado, ele estava pronto para embarcar em uma jornada que o levaria a se tornar um dos maiores inventores da história. A Politécnica Austríaca em Graz, na Áustria, tornou-se o playground intelectual de Tesla. Ele prosperou com os desafios de seus estudos, muitas vezes se esforçando ao máximo. Foi lá que Tesla encontrou o dínamo de Gramme, um gerador elétrico de corrente contínua que despertou nele um fascínio pelas possibilidades da corrente alternada. Essa máquina aparentemente simples acendeu uma chama na mente de Tesla, colocando-o em um caminho que revolucionaria o mundo. Apesar de seu sucesso acadêmico inicial, o tempo de Tesla em Graz foi interrompido devido a dificuldades financeiras. Implacável, ele continuou seus estudos de forma independente, mergulhando nas obras de grandes pensadores como James Clerk Maxwell, o físico escocês que formulou a teoria clássica da radiação eletromagnética. A sede de conhecimento de Tesla o levou a Praga, onde frequentou brevemente a Universidade Charles Ferdinand. No entanto, sua educação formal permaneceu incompleta, um testemunho do fato de que a melhor sala de aula é muitas vezes aquela que construímos para nós mesmos. Em 1884, aos 28 anos, Nikola Tesla embarcou em uma jornada que mudaria o curso de sua vida e do mundo. Ele partiu para a América. A travessia do Atlântico foi uma aventura por si só, repleta de desafios e incertezas. Tesla, no entanto, estava determinado a transformar suas visões em realidade. Armado com pouco mais do que alguns centavos, um caderno cheio de invenções rabiscadas e uma carta de apresentação para Thomas Edison, Tesla chegou à cidade de Nova York, pronto para conquistar o mundo com suas ideias. A cidade, com suas ruas movimentadas e arranha-céus em ascensão, era um símbolo de oportunidades ilimitadas. Tesla, com seu espírito inovador, sentiu-se imediatamente inspirado pelo ambiente vibrante. A metrópole movimentada, iluminada a gás e à beira de uma revolução elétrica, forneceu o cenário perfeito para as ambições de Tesla. Ele caminhava pelas ruas, observando as luzes a gás que logo seriam substituídas por sua visão de um futuro elétrico. Cada esquina da cidade parecia sussurrar promessas de inovação e progresso. Cheio de confiança e ansioso para deixar sua marca, Tesla procurou Thomas Edison, o renomado inventor da lâmpada incandescente. Edison, já uma figura estabelecida no mundo da invenção,
representava tanto uma oportunidade quanto um desafio para o jovem Tesla. Edison, um defensor ferrenho da eletricidade de corrente contínua, CC, contratou Tesla para trabalhar para sua empresa, a Edison Machine Works. Tesla, com sua mente fervilhando de ideias, viu na Edison Machine Works uma plataforma para testar e desenvolver suas teorias inovadoras. As duas mentes brilhantes, no entanto, estavam destinadas a um choque. A relação entre Tesla e Edison rapidamente se tornou tensa, com debates acalorados sobre a melhor forma de eletrificar o mundo. Suas abordagens de trabalho e suas visões para o futuro da eletricidade eram fundamentalmente diferentes. Edison acreditava na corrente contínua, DC, enquanto Tesla via o potencial revolucionário da corrente alternada, AC. Essa diferença de visão se tornaria o cerne de uma das maiores rivalidades da história da ciência. Edison, um pragmático e homem de negócios, focava em aplicações práticas e melhorias incrementais. Ele via a eletricidade como uma ferramenta para resolver problemas imediatos e melhorar a vida cotidiana de maneira tangível. Tesla, por outro lado, possuía uma mente mais teórica e visionária, impulsionada pela busca de soluções elegantes e transformadoras. Ele sonhava com um mundo onde a eletricidade pudesse ser transmitida sem fios e onde a energia fosse acessível a todos, independentemente de sua localização. Essa visão grandiosa o impulsionava a continuar inovando, mesmo diante de desafios aparentemente intransponíveis. Imagine um mundo envolto em sombras, um mundo iluminado apenas pela luz bruxuleante do gás e pelo brilho fraco da ambição. Este era o mundo do final do século XIX, um mundo à beira de uma mudança extraordinária. E neste mundo, um jovem Nikola Tesla ousou sonhar com um futuro mais brilhante. Tesla, um inventor sérvio-americano, visionava um mundo transformado pela eletricidade. Não apenas as correntes fracas que alimentavam luzes rudimentares, mas uma força da natureza aproveitada em todo o seu potencial. Sua mente, um caldeirão de inovação, fervilhava com ideias que pareciam saídas das páginas de ficção científica. Energia sem fio, comunicação global, até armas capazes de acabar com todas as guerras. Essas eram as visões que dançavam na imaginação de Tesla. A jornada de Tesla começou na pequena vila de Smiljan, na Croácia. Nascido em 1856, ele demonstrou desde cedo uma aptidão para a ciência e a engenharia. Sua mente, uma esponja para o conhecimento, absorvia informações com uma capacidade quase sobrenatural. Mas Tesla não se contentava em apenas entender o mundo ao seu redor. Ele ansiava por remodelá-lo à sua própria imagem. Impulsionado por uma curiosidade insaciável e uma crença inabalável em suas próprias habilidades, Tesla embarcou em uma busca vitalícia para expandir as fronteiras da ciência e da tecnologia. Ele se tornaria um dos inventores mais prolíficos do século XX, seu nome gravado para sempre nos anais da história. Mas sua história não é apenas de triunfo e elogios. É uma história entrelaçada com controvérsias, contratempos e, em última análise, o trágico abandono de um visionário muito à frente de seu tempo. Na virada do século XX, o mundo observava com admiração enquanto Nikola Tesla embarcava em seu projeto mais ambicioso até então, a Torre Wardenclyffe. Essa estrutura imponente, erguendo-se dos campos de Long Island, Nova York, era mais do que uma maravilha da engenharia. Era um farol de esperança para um futuro alimentado por energia ilimitada e sem fio. Tesla imaginava um mundo livre das restrições de fios e cabos. Ele acreditava que, ao aproveitar a própria ressonância da Terra, a eletricidade poderia ser transmitida sem fio por vastas distâncias. Imagine um mundo onde a energia flui livremente, como o ar ou a água, acessível a todos. Este era o sonho no qual Tesla dedicou seu coração e alma em Wardenclyffe.
No coração de Wardenclyffe estavam as ideias revolucionárias de Tesla sobre eletromagnetismo e frequência ressonante. Ele acreditava que transmitindo energia em uma frequência específica poderia criar uma onda estacionária ao redor da Terra, essencialmente transformando o planeta em um condutor gigante. Os receptores sintonizados com essa frequência poderiam então acessar essa fonte de energia ilimitada, alimentando casas, empresas e até veículos. No entanto, a grande visão de Tesla não ficou sem seus detratores. Os céticos zombaram de suas afirmações, descartando-as como divagações de um louco. Investidores, seduzidos pelo fascínio de tecnologias mais convencionais, retiraram seu apoio. O projeto Wardenclyffe, sem financiamento e atormentado por contratempos, lentamente parou. Enquanto a torre Wardenclyffe capturava a imaginação do mundo, com sua promessa de energia ilimitada, outra invenção mais controversa surgiu da oficina de Tesla, o raio da morte. Essa arma teórica, envolta em segredo e especulação, tornou-se lenda, alimentando inúmeras teorias da conspiração e inspirando admiração e medo. O raio da morte de Tesla, também conhecido como Teleforce, era uma arma de feixe de partículas de poder destrutivo incomparável. Segundo Tesla, ele poderia liberar feixes concentrados de energia capazes de aniquilar exércitos inteiros, derrubar aeronaves do céu e tornar inúteis até mesmo os navios de guerra mais poderosos. No entanto, apesar de seu potencial aterrador, Tesla sustentou que sua invenção não era uma ferramenta de destruição, mas um garantidor da paz. Tesla acreditava que o poder destrutivo do raio da morte atuaria como um impedimento, tornando a guerra impensável. Em um mundo onde cada nação possuísse essa arma definitiva, ele argumentou, o medo da retaliação garantiria uma paz duradoura. No entanto, as intenções pacifistas de Tesla pouco fizeram para acalmar as ansiedades em torno de sua invenção. Os planos para o raio da morte permanecem envoltos em mistério. Alguns acreditam que foram confiscados pelo governo após a morte de Tesla, temendo o potencial da arma cair nas mãos erradas. Outros especulam que Tesla, ciente das implicações éticas de sua criação, destruiu os planos ele mesmo. Seja qual for a verdade, o raio da morte continua a capturar a imaginação, um testemunho da genialidade de Tesla e do fascínio duradouro da tecnologia proibida. Seção 4. Uma cidade abalada. O oscilador de Tesla e o estrondo da inovação. Nikola Tesla, um homem que parecia lutar contra as próprias forças da natureza, certa vez afirmou ter abalado o chão sob a cidade de Nova York com nada mais do que um pequeno dispositivo mecânico, o oscilador de Tesla. Essa anedota, frequentemente descartada como exagero ou pura invenção, fala da audácia das ideias de Tesla e sua vontade de ultrapassar os limites do que parecia possível. O oscilador de Tesla era uma maravilha da engenharia mecânica. Ao aproveitar o poder da ressonância, Tesla descobriu que podia gerar vibrações de intensidade incrível. Essas vibrações, precisamente ajustadas à frequência ressonante de um objeto, poderiam fazer com que ele oscilasse com amplitude cada vez maior, levando potencialmente a uma falha estrutural catastrófica. A história conta que, enquanto experimentava com seu oscilador em seu laboratório em Manhattan, Tesla inadvertidamente combinou sua frequência com a dos prédios ao redor. À medida que as vibrações se intensificavam, o prédio começou a tremer violentamente, enviando tremores pelas ruas vizinhas. Em pânico, Tesla quebrou o dispositivo antes que pudesse causar qualquer dano sério. Embora a veracidade dessa história permaneça em debate, ela destaca um aspecto importante do trabalho de Tesla.
o potencial de suas invenções serem benéficas e destrutivas. Os mesmos princípios de ressonância que poderiam abalar uma cidade também poderiam ser aproveitados para propósitos mais construtivos, desde a demolição de edifícios até a transmissão de energia sem fio. O oscilador de Tesla, como muitas de suas invenções, estava na linha tênue entre inovação e caos potencial. Seção 5. Forças invisíveis, raios X, Teleforce e a forma das coisas que virão. Nikola Tesla, um homem que perscrutava além do véu do mundo conhecido, fez contribuições inovadoras para a nossa compreensão das forças invisíveis. Seu trabalho com raios X, uma forma então misteriosa de radiação, lançou as bases para tecnologias de imagem médica que revolucionariam os cuidados com a saúde. Suas teorias sobre a Teleforce, um conceito que abrange energia sem fio e transferência de informações, prenunciaram o desenvolvimento de tecnologias que agora consideramos banais. O fascínio de Tesla com os raios X, descobertos por Wilhelm Röntgen em 1895, o levou a conduzir extensos experimentos com esse novo e intrigante fenômeno. Ele produziu algumas das primeiras imagens de raios X nos Estados Unidos, capturando imagens do corpo humano e explorando as aplicações médicas dessa radiação invisível. O conceito de Teleforce de Tesla, embora nunca totalmente realizado, abrangia ideias que mais tarde formariam a base para tecnologias como Wi-Fi, transferência de energia sem fio e até radar. Ele imaginava um mundo onde energia e informação poderiam ser transmitidas sem fio por vastas distâncias, libertando a humanidade das restrições das conexões físicas. Embora o trabalho de Tesla com raios X e Teleforce possa ter parecido coisa de ficção científica na época, eles eram meros vislumbres do futuro que ele tão claramente envisionava. Sua pesquisa pioneira abriu caminho para inúmeros avanços tecnológicos, moldando o mundo em que vivemos hoje.